Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de história e nós vamos falar sobre tecnologia. Ao longo dos anos, os seres humanos foram desenvolvendo tecnologias para auxiliar na realização dos trabalhos. Aqui eu coloquei essa imagem, achei bem interessante. É a evolução da roda. A roda, quando foi criada, nossa, era uma super tecnologia. E aí, a tecnologia ela vai se desenvolvendo conforme a necessidade. Hoje em dia, uma roda dessa daqui não funciona mais pra gente. A gente precisa de uma roda que tenha um pneu em volta. Então isso é muito interessante da tecnologia, ela vai se desenvolvendo conforme a necessidade que o homem vai apresentando. Coloquei mais imagens de tecnologias para vocês. Olha, no começo, lá na Idade da Pedra Lascada, o homem tinha que improvisar e criar ferramentas para conseguir fazer seus trabalhos. Então ele criava o machado, essas ferramentas aqui, tudo isso aqui era utilizado para cortar árvore, para cortar alimentos. Então essas ferramentas eram tecnologias lá daquela época da Idade da Pedra Lascada que o homem usava para facilitar o seu trabalho. Aí, ó, depois de um tempo veio a invenção do relógio. O relógio é uma tecnologia utilizada para facilitar o nosso trabalho, para nós controlarmos o tempo. Depois veio o carro. O carro também foi uma tecnologia usada para o transporte de pessoas, transporte de alimentos, transporte de produtos para serem vendidos. E conforme os anos foram passando e com a evolução da tecnologia, surgiu o computador. Essa daqui é a foto do primeiro computador e o seu inventor. O primeiro computador, ele era enorme, gente. Olha aqui, ele era tipo do tamanho de uma sala. Era enorme. E olha o que evoluiu, né? Hoje em dia, olha o tamanho de um computador, né? Muita evolução. E sempre a tecnologia está nos ajudando no trabalho. Hoje em dia, por exemplo, a Prof. Carla não pode trabalhar sem computador. Tem gente, por exemplo, que tem que trabalhar viajando, tem que usar o avião para viajar. Então a tecnologia sempre está sendo utilizada no nosso trabalho. E como eu disse para vocês, a tecnologia está sempre avançando, sempre se desenvolvendo, e conforme vão surgindo novas tecnologias, as pessoas vão mudando a forma de trabalhar. Por exemplo, antes as pessoas faziam a semeadura, que é o plantio da semente, eles faziam abrindo manualmente sulcos no solo. O que é o sulco? São buracos mesmo, tá? Abriam buracos no solo. Aí o homem pensou, nossa, isso aqui tá muito difícil, eu preciso fazer um negócio para desenvolver. Aí eles desenvolveram, depois de um tempo, a charrua. A charrua era um instrumento utilizado para também abrir esses sulcos no solo para fazer o plantio. E era uma ponta de ferro que era puxada por um animal e essa ponta de ferro ia arrastando, aqui tem uma foto melhor, essa ponta de ferro ia arrastando no solo e fazendo essa vala, esse buraco para ser feito o plantio. Mas aí o homem pensou, gente, ainda tá difícil, vamos evoluir mais tecnologia. Hoje em dia é utilizado para fazer a semeadura uma semeadeira mecânica, que é como se fosse um trator. Então essa abertura dos sulcos e a distribuição das sementes, ela é feita muito mais rápido do que antigamente, quando era feito na mão ou quando era feito com a charrua. Neste caso aqui, foi dado um exemplo de como foi a evolução do plantio, mas isso aconteceu em várias áreas, não foi só na agricultura, tá bom? E o mais interessante é que as pessoas começaram a mudar mesmo o jeito que elas trabalhavam, porque antes a pessoa tinha que ir lá fazer o esforço de ir cavar o buraco. Depois, a pessoa já não fazia tanto esforço porque era o animal que puxava aquela charrua. E agora a pessoa faz o esforço de dirigir o trator. Então o jeito de trabalhar foi mudando porque foi acompanhando as novas tecnologias. Outro exemplo aqui de evolução. O automóvel, ele foi criado
para facilitar o deslocamento das pessoas de um lugar para o outro. Isso daí, né, que de carro é muito mais rápido você ir para um lugar. E aí tinha a fábrica de automóvel. Inicialmente, olha como era as pessoas que trabalhavam na fábrica de automóvel. Todo mundo tava aqui, ó, botando a mão no automóvel. Cada um era responsável por uma parte. Tinha gente que operava máquinas, mas eram máquinas simples, né, pra fazer esse automóvel. Então era um processo manual, né? Hoje em dia, olha como que é hoje em dia. Os automóveis, eles são feitos por robôs. A maior parte da fabricação dos automóveis são feitas por robôs. É tudo mecanizado, gente. Então, essa daqui é a fábrica de hoje, tem a foto aí no seu livro, né? E essa é a foto de antigamente. Agora que vocês já viram a explicação, peguem o livro de vocês, façam a leitura do texto nas páginas 14 e 15 e depois respondam as atividades. Eu vou ficar aqui esperando vocês para corrigir, tá bom? Quando você terminar de fazer, lembre-se de voltar aqui no vídeo para ver se você acertou as atividades. Até daqui a pouco! E aí, terminou? Então, vamos corrigir. Número 1. Observe as imagens apresentadas e responda às perguntas. Então, gente, lá no texto que vocês leram, tinham essas 4 imagens. As 2 primeiras eram sobre a agricultura, né? E as 2 últimas eram sobre fábricas de carros. Letra A. Quais imagens representam tipos de trabalho manual? Se nós observarmos aqui, a imagem 1, existem pessoas que estão trabalhando manualmente, e a imagem 3 também. Os homens estão montando os carros com as próprias mãos. Portanto, a resposta é imagens 1 e 3. Na letra B, está perguntando quais imagens representam trabalhos realizados na cidade. Bom, a imagem 1 e 2, como eu disse agora há pouco, são atividades relacionadas à agricultura e, portanto, são trabalhos realizados no campo. Já as imagens 3 e 4 estão mostrando fábricas, e essas fábricas estão localizadas na cidade. Portanto, os trabalhos realizados na cidade estão nas imagens 3 e 4. Cite uma consequência do uso de ferramentas e novas tecnologias no trabalho. Uma consequência é a diminuição do número de trabalhadores que realizam atividades manuais. A partir do momento que se introduz novas ferramentas e novas tecnologias, não há mais necessidade de tanto trabalho manual. Como nós vimos na fábrica de carro, olha aqui, dá para ver certinho, né? Primeiramente, era realizado o trabalho manual para a montagem dos carros e hoje, atualmente, a fabricação de carros é realizada basicamente por robôs. Então, diminuiu o número de trabalhadores. Eu coloquei aqui uma outra consequência, que é o aumento da produção. Com o uso de novas tecnologias, é possível produzir mais e em menor tempo também, tá bom? Se você escreveu algo diferente da prof, não tem nenhum problema, fique tranquilo. Você pode ter pensado algo diferente sim. E se você tiver dúvida, pode me perguntar na aula do Zoom, tá bom? E é isso por hoje, meus amores. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula. E eu vejo vocês na próxima aula. Um beijo e tchau!